Estamos de volta. Mais um pouquinho. Vamos acerenar um pouquinho para iniciarmos nosso estudo. Nós estávamos falando a respeito do superego. Primeiramente, vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui tendo esta oportunidade. Uma boa tarde a todos e estejamos juntos neste estudo deste maravilhoso livro de Joana de Ângeles, O Ser Consciente. Joana nos diz que Freud, ele identificou essa capacidade de censura da consciência atribuindo o nome de superego. Um exemplo interessante. Nós, às vezes, passamos por situações dessa natureza e não percebemos, nem notamos. Vou citar um exemplo muito típico e muito comum. Eu já presenciei vários casos de situações desta natureza. Exemplo, a pessoa tem uma raiva, um ódio, nem saberia como é essa força tão devastadora, mas a pessoa está super desgostosa com fulano, só que a censura não permite que ele tenha reações contra a pessoa nas circunstâncias em que ele se encontra. Não era momento, e não era momento para que ele pudesse manifestar aquela contrariedade. Então, o que o ego faz nesse processo é muito interessante de deslocamento? Ele pega, olha que interessante, ele pega essa contrariedade que a pessoa está tendo e projeta, desloca para outras coisas, como por exemplo, objetos. Eu já vi pessoas quebrarem. Vou citar um exemplo muito interessante, não vivido por mim. A pessoa foi num aniversário. A pessoa me contou. Foi no aniversário, chegou no aniversário, estavam lá as pessoas, e daí veio o aniversariante recebê-lo, né? E ele entregou o presente, cumprimentou e tal, né? E aí a pessoa, não, vem cá, eu vou lhe oferecer uma bebida. Não se preocupe com... Não, um refrigerante. Um refrigerante, tudo bem. Foi lá Hoje tem aquelas mesas onde coloca os refrigerantes, as taças e coisas, o doce, o bolo e essas coisas, né? Aí chegou até a mesa do refrigerante, pegou o abridor e a garrafa escorregou. A garrafa escorregou e ele de novo escorregou a garrafa, não conseguiu abrir. Não consegui. Era o refrigerante de tampinha, que precisava do abridor. Ele olhou para o amigo, olhou para o lado, tal. De novo, não conseguiu abrir. Nisso,
ele fica com uma raiva tão grande que bate a mão em cima da mesa e derruba tudo para o chão. Olha que situação. Não vou deixar que uma garrafa me vença. De forma alguma. Derrubou tudo que estava em cima da mesa. E aí ficou sem graça, chamou um amigo. Os outros vieram limpar e coisa e tal. São os deslocamentos do ego. A vontade da pessoa era fazer outras coisas. Então, mas ele, como não conseguia, derrubou as garrafas todas. Entende? Assim nós somos. Nós somos assim. A pessoa tem vontade de... Vocês já devem ter ouvido este chavão. Dá vontade de esganar. Como a pessoa não consegue fazer isso, é uma atitude de desequilíbrio superlativo, ela então desloca para outras coisas, né? Nós tínhamos um trabalho, com todo respeito à pessoa. Essa pessoa, de vez em quando, ela tinha uns ímpetos de nervosismo. Uns ímpetos de nervosismo. Aí, quando ela... E eu notava que ela queria projetar sobre a pessoa a quem ela tinha esse nervosismo, ela tinha essa contrariedade. Mas como ela não conseguia, porque não custa nada nós chegarmos a pessoas e falar, vamos sentar, eu preciso conversar com você. Eu tenho que desabafar alguma coisa com você, porque está me contrariando, está me incomodando. Ótimo, vem cá, vamos sentar. Senta. Eu já fiz muitas vezes isso. Não esperei a pessoa me chamar. Eu fui e falei, olha, está acontecendo alguma coisa. É possível que eu modifique, ou você me fale o que eu devo fazer e tal? Porque não é agradável permanecer sentindo aquela vibração desajustada, desequilibrada, dirigida a você. Então, você vai, se expressa, conversa e um ponto final. A pessoa não fazia isso. O que ela pegava? Pegava o tesourão e podava todas as plantas e cortava. Jogava agressão nas plantas. Isso é muito comum. É muito comum. Porque a planta, ela recebe. Há casos em que a planta, depois de podada, ela morre. Tamanha a energia que a pessoa projeta. Tamanha a energia. Entende? Eu sempre mexi com plantas, até hoje continuo mexendo, faço podas, mas com muito carinho, com muito amor, a fim de que elas não sofram, que a minha poda não seja uma agressão para ela, seja sim um mecanismo de brotação, para que ela possa brotar, não é? Não, a pessoa poda de uma forma tão brutal e radical que a planta não resiste. A planta morre, né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender o nosso íntimo. Daí, os grandes convites que Joana nos faz sobre o autoconhecimento, né? Mas ela continua. Quando se experimenta um sentimento de revolta ou de animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar o que nós estávamos dizendo, o ego desloca-o para reações de violência contra objetos que são quebrados
ou outras pessoas não envolvidas na problemática. Joga, entende? Fala impropérios. É uma pena, não é? Um fato muito interessante que nós vamos ressaltar. Nós vamos ressaltar, entende? Vou deixar para o próximo. Por quê? Porque é interessante fazer o comentário de como isso é atávico, como isso vem lá de trás das nossas vivências. Esse comportamento brutal, que às vezes nós jogamos para fora inesperadamente, isso está impregnado no nosso subconsciente. Lá no nosso inconsciente coletivo, nós temos as marcas, os registros, muito bem estudado por Carl Gustav Jung. Ele estudou, debateu sobre o inconsciente coletivo com muita propriedade. Não foi aceito na época. Por quê? Porque não podia quebrar as normas, os padrões da psicologia reinante naquela época. E principalmente um continuador de Freud, a quem ele tinha grande respeito até determinado momento. Depois ele se separou. Por quê? Porque a psicologia de Freud, ela se limitou à sexualidade. Jung não estava satisfeito com isso. Ele queria mais, a transcendência, porque viveu dentro da sua casa com essas histórias que lhe chamavam muito a atenção. Vamos voltar daqui um segundinho.